Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que nós mulheres precisamos lidar quase que cotidianamente, a violência. Em muitos casos, para muitas mulheres, a violência é diária. É psicológica ou sexual, moral ou física, política. São aquelas importunações nos ônibus, nas ruas e até no trabalho. E mesmo com o avanço das leis e apesar de ser um tema em evidência, os números mostram o quanto o mundo, no nosso caso o Brasil, é perigoso para as mulheres. Só em 2023, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio. 90% dos crimes foram cometidos por homens. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. 80% das mulheres declararam sentir medo de sofrer violência todas as vezes que precisam sair de casa. Quando isso vai mudar? O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa, para tornar essa entrevista ainda mais inclusiva, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e nesse momento apareço no centro do vídeo, tenho pele clara, estou loira. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a advogada criminalista Daniele Campos. A Daniele também é mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça, é professora universitária e especialista em gênero, violência de gênero e feminicídio. Seja muito bem-vinda, Daniele, ao Toda Mulher. Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Daniele Campos. Também vou me autodescrever para a questão da acessibilidade. Sou uma mulher preta, nesse momento também estou no centro do vídeo. Meu cabelo está avermelhado, uso uma roupa preta com um colete mais ou menos marrom. Vim aqui hoje poder contribuir com essa discussão tão necessária acerca da violência de gênero e do feminicídio. Pois é, e a gente começa com a pergunta que eu fiz na abertura do programa sobre quando é que isso vai parar, né? A gente já vem num debate que não começou ontem, nem há 5 anos, já é algo que se vem trabalhando já há algumas décadas, mas a impressão que a gente tem é que o país, que a sociedade está cada vez mais violenta com as mulheres. Por que isso acontece, Daniele? Penso eu, levando em consideração não só os casos que eu acompanho no meu escritório, como também a questão de perspectiva de ciência, de leitura de artigo, é que a resposta, uma solução efetiva para a violência de gênero não está no direito. Não está. O direito, ele aplica a punição, ele aplica a norma numa questão instrumental a um caso real em concreto. Mas o indivíduo que comete o crime, ele é um ser social. Ele é um indivíduo dentro de uma comunidade, ele é um ser gregário. É preciso mudar a base do pensamento social. Enquanto isso não se alterar, a violência só vai se reproduzir. E, de acordo com a evolução, essa violência ela acaba tendo inúmeros braços. Ela violenta a mulher no ambiente de trabalho, ela violenta a mulher no ambiente do lar, ela violenta a mulher na perspectiva de vestimenta, na perspectiva de acessibilidade à educação. A acessibilidade é uma perspectiva econômica. Tanto que o maior instrumento que nós temos, que é a Lei Maria da Penha, ela vai cada vez mais se ampliando. Hoje ela já tem uma perspectiva de conseguir a concessão até mesmo de uma pensão alimentícia imediata para essa mulher. Por quê? Por que essa necessidade? Porque muitas delas são violadas economicamente. Elas não têm acesso a um cartão de crédito, não têm acesso à possibilidade de se especializar e alcançar cargos que são melhor remunerados no ambiente de trabalho. E isso é silencioso. A violência contra a mulher, ela é quase muda, porque existe um pacto social. Eu vejo, eu finjo que não vejo e eu deixo aquilo acontecer. E quando uma mulher tem a coragem de denunciar, ela ainda é descredibilizada, né? Como nós estávamos conversando, é o único crime no Código Penal em que você primeiro questiona a vítima e não o autor. Quando uma mulher se diz vítima, você primeiro questiona, isso realmente aconteceu? Você não está só zangada com ele? Você tem certeza do que você está fazendo? Ele é um bom rapaz, ele é um bom homem. Mas quando você diz que é vítima de assalto, você não vai questionar. Realmente você foi assaltada? Não, se vira atrás de quem pode ter te assaltado. Então, ser vítima de qualquer crime de violência de gênero coloca a mulher primeiro numa esfera de revitimização, descredibilização, e isso faz o quê? Isso comunica.
muitas vítimas sequer querem buscar, porque sabem de outras histórias e têm medo de buscar. Né, o que significa que esse número pode ser ainda maior, né? Maior. Agora você falou uma coisa interessante, que tem que ter uma mudança naquela base, né? Mas é um desafio muito grande, porque a sociedade patriarcal, ela já existe desde 700 antes de Cristo. Isso. Já é algo que é passado de geração em geração. E as pessoas, homens, mas também mulheres, ficam reproduzindo esses comportamentos, apesar da gente falar que tem que mudar. Agora, a mulher hoje, ela ciente de seus direitos, né, da necessidade de ocupar esses espaços, você acha que ela está reagindo mais também? Com certeza. Apesar de ainda existir mulher que não denuncia o crime. Tua fala foi muito importante, que coloca 2 pontos muito necessários. A subnotificação, que é aquela em que o sistema ele precisa trabalhar, porque uma mulher que vai ao sistema e é mal atendida e é revitimizada, ela conta para outras, ela tem amigas. E essas amigas, que se por acaso forem vítimas, elas também vão falar, não, olha o que aconteceu com fulana, eu não vou lá ser humilhada e descredibilizada, eu não vou procurar. Vem a demora, né, a demora, porque são muitos casos, as varas não conseguem dar uma resposta rápida, é natural, do próprio sistema de justiça penal. Então, as pessoas olham para o sistema de uma maneira insatisfatória, não vou buscar. O outro aspecto, estamos muito conscientes dos nossos direitos e do nosso lugar social. Isso traz algumas outras implicações. Primeiro, aquelas pessoas que dizem se importar, mas não se importam. Existe aquele posicionamento conveniente, não, realmente, violência de gênero é algo muito grave, mas quando acontece algo próximo, não apoia a vítima. Então, se conhece o réu, eu vou quase falar um exagero, mas talvez aqui todos nessa sala conheçam alguém que seja um autor de violência psicológica, de violência econômica, mas física, se falarem né? Física, mas se falarem, não, eu conheço fulano há tanto tempo, ele seria incapaz. Então, é algo que é pedagógico e a gente precisa trabalhar em si mesmo. Será realmente que fulano não seria mesmo capaz de fazer isso? Então, as mulheres donas de si, de seus direitos, comunicam. Mas isso não quer dizer que elas não vão encontrar vários entraves. E isso também faz com que elas recuem, né? Mulheres que buscam a delegacia para retirar a notificação que fez, ou então que tenham medo pelo próprio desgaste, por tudo. Então, as mulheres estão notificando muito, mas isso não serve de instrumento para fazer com que os homens parem. Aí eu volto para o primeiro elemento, porque não é o direito que vai sanar. Não é a medida protetiva, não é a intimação da medida, não é a audiência, não é. Porque muitos deles, inclusive, acham que o sistema não vai fazer nada, que vai ter impunidade. Isso precisa ser mudado na base social. Enquanto uma mãe que cria um filho, e ele é muito namorador e ela acha aquilo muito bonito, porque ele é pegador, mas uma filha tem que ser disciplinada a falar baixo, a ser comportada, a não questionar e a lavar a louça da casa. Isso tudo é silencioso. Ah, meu Deus, essa mulher veio aqui falar essas coisas. É real. É daí que começa. E aí algumas pessoas criticam, falam assim, não, já vem com esse papo, não é? Não, mas já tem muita mulher na universidade, a gente já vê mulher na política, ocupando cargos altos, etc. Mas é uma minoria, né? Gritante. A diferença, né, dessa colocação entre homens e mulheres é muito grande. Então, como é que você consegue mudar essa sociedade se você não compreende que tem algo de errado? Você falou a questão de duvidar de alguém que sofre. Até há pouco tempo, né? Aliás, as pessoas ainda costumam repetir muito isso, de dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, por outro lado, a lei já diz assim, uma denúncia anônima pode ajudar a sua vizinha que você acha que ela está sofrendo violência anônimo, mas as pessoas não querem se intrometer, porque ainda tem aquela coisa, não vou me meter, depois essa mulher volta para ele, e aí como é que fica? É que eu fico nessa história? De repente ela gosta de apanhar, mas gente, quem gosta de apanhar? Não gosta, a gente tem que mudar esse nosso posicionamento e ter coragem de denunciar. E aí quando vem a amiga que passa por uma situação de que, tô com medo, fui mal atendida na instituição, e conta para as amigas, elas têm que encorajar. Isso. Não, mas não desista. Porque o que a gente tem que fazer é cada vez mais buscar nos educar e também, no caso de filhos e filhas, ter uma educação antimachista. Isso. Essa educação é necessária, mas muito difícil. Né? Eu vim aqui falando, eu sou uma privilegiada. Né? Eu fui criada por uma mulher vanguardista. Ela me disse onde eu deveria estar e me posicionar. Mas pessoas ao meu redor acham o meu posicionamento exagerado.
né? Não precisa de tudo isso, não precisa estar o tempo todo gritando pelos direitos das mulheres. Então, assim, eu também preciso sair da minha bolha e entender que existem mulheres ao meu redor que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso a estruturas às quais eu tive. Então a gente entra em contato com essas mulheres, conversa com elas, tenta mostrar, mas é realmente um processo de construção e desconstrução, porque você vai até essas mulheres e mostra, olha, essa visão que você tem de que homem é assim mesmo, de que ele só estava zangado ou que não vai acontecer, não é assim. Ou então é ciúme, né? ele pega com ciúme e amor. Demonstração de afeto, de amor. A dificuldade que é, por exemplo, eu falar isso para uma mulher que não trabalha fora de casa, trabalha só dentro do lar, que não tem independência econômica e financeira e que já ouviu dizer que a pensão alimentícia vai ser R$300. Como eu posso, de dentro da minha casa e sendo uma mulher independente, dona dos meus instrumentos de trabalho, falar isso para uma mulher que não tem? Né? Então eu preciso também entender que a minha realidade social é outra. Essa empatia com o outro também ajuda a construir e a desconstruir os machismos que são tão intrínsecos, né, na cabeça das mulheres. Exato. E às vezes elas se comportando dessa forma, desacreditando até o sistema que ainda é bem precário, mas se você pensar na lei Maria da Penha, ela é uma lei moderna, que, assim, comparado com outras leis de outros países, no que diz respeito à proteção do gênero, da mulher, né, ela está bem à frente, não é? É uma lei que está ali dando todo o amparo. O que falta é ainda o Estado conseguir alcançar toda essa demanda. Os vários lares, né? Porque se a gente buscar a própria história da Maria da Penha, ela foi uma vanguardista, né? Aconteceu tudo aquilo. E ela disse, não, eu preciso de uma resposta do sistema, e ela foi atrás disso fora do país. Ela guerreou, ela lutou, ela usou a arma que tinha, e graças a Deus nós a tivemos, né, porque ela chutou as portas para que nós passássemos. Então, a Lei Maria da Penha é muito importante, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é essencial para que essa vítima não seja revitimizada dentro do próprio sistema de justiça, mas o que é que isso nos comunica? Se foi preciso fazer um protocolo, é porque alguém estava fazendo isso lá. Mas foi preciso dizer, olha, quando a vítima de estupro ou de violência vier, não a xingue, não a revitimize, não questione a vestimenta dela, não questione a forma dela se posicionar, não pegue prints da rede social dela, uma foto do rosto, e não diga que ela estava sensualizando ou que ela queria, não faça isso. A vítima é vítima e ponto final. Se foi preciso fazer um protocolo, é porque nós temos um problema, e nós temos um problema comportamental, né, tem que mudar disso, bastante, que precisa né? mudar. E a gente vê que essa mudança ela vem ocorrendo gradualmente, né? Isso. Com as primeiras delegacias especializadas para o atendimento da mulher, porque ainda há alguns problemas, principalmente nas cidades do interior, onde você não tem essa delegacia. Exatamente. E aí a mulher chega para fazer a denúncia e não encontra esse amparo. Esse dado que eu falei no início do programa que é do Instituto Patrícia Galvão, sobre 80% das mulheres terem medo de sair de casa por medo de sofrer algum tipo de violência, é algo que é muito absurdo. Isso. Agora, Daniela, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse papo que é tão importante. A gente vai falar um pouquinho sobre maneiras de se proteger e como agir, né, em casos de violência. A gente vai para esse rápido intervalo e na volta continua a conversa sobre violência contra a mulher. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje no programa eu converso com a advogada criminalista, especialista em gênero, violência de gênero e feminicídio, Daniele Campos. E a gente estava falando sobre aqueles números, né, das estatísticas do Instituto Patrícia Galvão, dos 80% das mulheres brasileiras que sentem medo de sofrer algum tipo de violência quando elas estão na rua, principalmente em deslocamento, que é aquele crime de importunação no transporte coletivo, que é muito comum, né? E é muito velado, porque às vezes a mulher passa, né, por essa situação e ela tem vergonha, tem medo, é um misto de sentimentos, porque sabe que geralmente a impunidade está aí. Apesar de algumas reações hoje em dia, né, eu tenho relatos de motoristas de ônibus que entregam um criminoso lá na porta da delegacia da mulher, ali na Casa da Mulher Brasileira, a gente soube, que bom que a sociedade está reagindo, mas quem
passa por esse constrangimento é que sabe, não é, Daniela? Com certeza. Esse medo, ele tem também uma razão. E a maior motivação disso é porque a sociedade patriarcal trata o corpo feminino como um objeto. É como se o nosso corpo não nos pertencesse a uma função social. E a gente pode fazer isso numa retrospectiva histórica, quando mulheres casavam e não conseguiam dar filhos homens. Então havia aquela pressão social, meu Deus, mas não vai dar um herdeiro, porque aparentemente parir um homem era muito mais importante do que parir uma mulher. E trazendo isso agora para uma discussão mais contemporânea, a gente está numa discussão agora, latente, política. É uma violência de gênero institucionalizada. É o nosso corpo discutido primordialmente por homens, se nós podemos ou não, em caso de uma violência sexual, realizar um aborto, que antes era permitido, mas que agora já não é mais. Já se discute, né? Não é que não seja mais. Mas agora isso voltou a ser discutido. É um absurdo, né? Ali no Congresso, sim, não é? Isso, então... Passou na CCJ, não é? Então, por que homens estão discutindo sobre o nosso corpo? Eles estão discutindo sobre o nosso corpo porque o nosso corpo é objeto deles. Né? E existe essa posse, essa ideia. Então, uma mulher violentada, tem o seu corpo invadido por um outro homem, ainda pode ter agora a obrigação de criar um filho dessa pessoa que não é pai, que é estuprador. Então, quando a gente sai na rua e um homem pode achar que pode passar a mão no nosso corpo, ou ejacular no nosso corpo dentro de um ônibus, porque ele não nos vê enquanto um sujeito. Ele nos vê enquanto um objeto para a satisfação sexual dele. Enquanto isso realmente não for quebrado, nós vamos ter esse medo. Recentemente eu até vi nas redes sociais, que são muito fortes, né? É uma discussão. E se os homens sumissem, quem protegeriam as mulheres? Aí a moça responde, mas a gente ia se proteger de quê? Né, não haveria mais perigo algum. Também isso. Né, isso não generaliza, claro, não generaliza, mas a fonte da violência de gênero é o posicionamento patriarcal e essa visão de objeto do corpo feminino. É incrível, não é, gente? Se os homens sumissem, né, gente, é para refletir. E essa questão você falou da violência, né, contra o corpo da mulher, aqui mesmo em São Luís, recentemente, o jovem, né, disse que participou de um desafio na internet e foi até uma loja e, né, importunou sexualmente uma vendedora. Quer dizer, existem nas redes sociais grupos que se desafiam a cometer esse tipo de violência contra uma pessoa comum que está ali trabalhando, porque, de fato, existe também o entendimento de que ele pode fazer isso. E a impunidade. Porque ele fica impune, né? Ainda bem que ele foi preso, né? Foi detido. Ele foi alvo de uma prisão preventiva, né? Que é uma prisão processual, não é uma prisão pena, né? Talvez ele ainda responda, eu não tenho conhecimento dos autos, mas a prisão preventiva, ela vem de acordo com alguns requisitos. E eu penso que o dele deva ter sido por alterar a ordem pública, né? Que notoriamente alterou. Então ele foi preso em flagrante, eu soube que ele saiu na audiência de custódia, acredito que com tornozeleira, e houve a representação pela preventiva. Então a sociedade também precisa entender esses aspectos processuais, né? O direito não faz nada, tá vendo? Faz. Aquele foi o caminho. Ele ser preso, não havia justificativa para, naquele momento, talvez o juiz entendeu que não haveria motivo para converter. Mas com a investigação alcançaram elementos que sim. Aí agora está preso preventivamente, né? Agora, Daniela, você é advogada criminalista. Como é que é esse meio para você que é mulher, né? Ter que lidar com essa situação de violência? Com certeza você tem que lidar com diversos tipos de casos, mas tem um preconceito ali também contigo porque você é mulher, porque você às vezes tem que defender um cliente. Existem dois lados, não é? E aí é difícil para a mulher em todos os aspectos, inclusive no exercício da sua profissão. Com certeza. Inclusive, semana passada estive em um júri delicado em que eu defendi o réu, e era um caso de feminicídio, e foi quando isso ficou ainda mais latente, mesmo eu já estando há 8 anos na advocacia, nesse âmbito criminal. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente está defendendo o crime em si, e não é. O papel do advogado criminalista, ao defender o réu, é um papel instrumental. Ele pega a norma, aplica a norma. Tal qual o médico que recebe um cara que estuprou uma moça e levou um tiro e precisou ir ao hospital. Ele vai abrir o tórax, vai fazer a cirurgia da mesma forma. É uma questão instrumental. Não quer dizer em momento nenhum que nós concordamos com aquilo. E aí, a minha atuação, ela mostra também uma perspectiva de gênero nessa construção social. É muito raro eu advogar para a mulher vítima, porque normalmente a mulher vítima não tem condições de pagar um advogado. Infelizmente. Né? Normalmente não tem. Eu advogo, os criminalistas em geral advogam para o réu. Normalmente o réu tem essa condição de pagar o advogado, e se ele não tem, ele dá um jeito, porque ele tem uma estrutura de apoio. Mas você acha que o peso é maior porque você é mulher? Com certeza. Tanto que, volto a esse caso da segunda,
que muitos comentários foram feitos, né? Ela é uma ativista contra a violência de gênero, mas está defendendo o feminicídio. Não, eu estava defendendo instrumentalmente, não existe defesa do feminicídio. Eu estava defendendo instrumentalmente a aplicação das normas processuais penais àquele caso. Agora você falou que a maioria das vítimas não tem condições, né, de ter um advogado criminalista, e a defesa geralmente é o Estado, né, que oferece. Mas quais são os caminhos? Assim, a gente está falando também de construir essa noção de que você realmente precisa denunciar, você precisa ir até o fim, porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela é um ciclo, né? Verdade. Ela começa com uma palavra meio pesada, não é? Aquela coisa, começa geralmente com a violência psicológica, é aquilo que você não pode fazer, porque você é feia, porque você é chata. Daqui a pouco é um tapa, é um empurrão, é uma grosseria, daqui a pouco eu vou controlar teu dinheiro. E, por fim, às vezes, infelizmente, acaba com o feminicídio. Você que atua na área, qual que é? Existe um caminho que não necessariamente seja fácil, né? A vítima de violência doméstica, ela pode procurar a Casa da Mulher Brasileira. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira aqui, e a Casa da Mulher, ela é um atendimento multidisciplinar. Ela tem tanto a delegacia, tem a vara da mulher, tem uma promotoria, tem atendimento psicossocial. Não quer dizer que o atendimento não seja bom, o atendimento é sobrecarregado. Mas é importante que essas mulheres procurem, que elas não fiquem em silêncio, que elas façam a subnotificação, deixando de procurar o sistema, porque elas podem vir a ser vítimas fatais, e aí silenciadas para sempre. Então nós temos aqui algo que não se tem em todo lugar, que é uma Casa da Mulher Brasileira, onde você consegue ter acesso imediato a uma delegada, a solicitação da medida é feita imediatamente, a vara dá uma resposta muito rápida, as respostas de medida protetiva, eu tenho clientes que solicitam em menos de 24 horas, já tem a resposta, o réu é intimado por WhatsApp, então ele pode até tentar se esconder, mas se ele tiver aqueles 2 sininhozinhos lá da visualização, se não tiver, tem uma técnica de mandar o áudio, ele reproduz, tá intimado. Então, assim, existem muitos instrumentos para justamente efetivar essa proteção em relação à mulher. A tecnologia avançou nesse caso, né, tem ajudado, mas ao mesmo tempo as redes sociais têm sido também um problema, né, para as mulheres. Você falou que você foi atacada, questionada, mas muitas mulheres também são atacadas no seu dia a dia. Muito, infelizmente. Novamente a gente volta para te ver como a educação está na base de tudo. É preciso fazer uma educação social em relação aos mais variados aspectos. E no Brasil nós temos um problema da liberdade de expressão confundida com libertinagem. A liberdade de expressão, ela não dá 100% de impunidade para você falar o que quiser, da forma que quiser. Tanto que nós temos o Marco Civil da Internet, temos a possibilidade de quebra de IP, existe a possibilidade de você ser punido por crimes contra a honra através da internet. Então, qual o problema? A mulher se posiciona, diz que foi vítima, e o primeiro posicionamento é discordar. Agora imagina, se já é difícil ser questionado por uma pessoa, imagina numa rede social ser questionado por 500 pessoas, 1000 pessoas falando, eu acho que você não tem cara de vítima, eu acho que você está chorando pouco, eu acho que se você fosse vítima, de fato, você não estaria aqui. As pessoas acham muito na internet, elas acham muito. Todo mundo tem a solução para o problema do outro dentro do ambiente virtual. E isso é muito ruim, porque a mulher também fica com medo de denunciar na internet, de procurar o sistema de justiça, por ser extremamente revitimizada. E é muito difícil, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente fala muito sobre esse assunto porque a gente precisa falar e tem que falar o tempo todo. Porque por mais que as leis avancem, né, que esse arcabouço ele se fortaleça, recentemente o crime de feminicídio, você falou que ele se tornou um crime autônomo, né? Autônomo, então assim, não é mais uma qualificação de homicídio e a pena vai até 40 anos, que foi uma medida que é muito importante, né, para ver se a gente coíbe isso, né? A gente precisa falar para isso, mas principalmente para dizer para você, mulher, que tem uma filha, que tem um filho, também procure prestar mais atenção, porque assim, a raiz do machismo também está ali, também na forma como os filhos são criados. Aí eu vou culpar essa mulher que criou assim? Não, ela recebeu também esse tipo de educação, não é? Isso. Mas a gente precisa falar muito sobre isso para ver se essa chavinha na cabeça das pessoas mudam. E você, homem, tem que compreender desde sempre que o nosso corpo, nós não somos objeto. Nós temos desejos, que relacionamentos eles têm um fim, podem durar muito tempo, como não, né? E, geralmente, essa violência ocorre muito
né, no ambiente doméstico, porque é um marido, mulher, Sim. namorado, isso que é o mais comum. É o mais comum. Eu penso que existe um caminho árduo ainda para ser trilhado e que isso vai conseguir ter uma eficácia quando nós nos unirmos. As mulheres precisam se unir. Isso Outro não desafio, né? Isso não é papo de feminista, Não. é um papo real. Né? Os homens são muito unidos, existe um pacto masculino e não só homens fazem parte desse pacto, mulheres também fazem parte desse pacto em achar que não é coisa de homem e reproduzir aquilo. Nós precisamos nos unir no sentido de que eu confiei em você para te contar uma violência, me apoia. Exato. Vai comigo na delegacia, me indica alguém, me ajuda a fazer alguma coisa, seja a rede de apoio para uma mulher violentada. Né? Porque se a mulher já está se sentindo confortável para te contar, ela espera o teu apoio e não o teu julgamento. Então nós precisamos nos unir. Isso é muito real. A rivalidade feminina é uma construção do patriarcado. E a gente precisa desconstruí-la e aprendermos a nos unir. Né? Formar os nossos grupos, não aceitar. Estou numa rodinha e teve uma piada machista. Eu não entendi tua piada. Tu pode me explicar? Por que você está falando isso? Por que você está falando do corpo de outra mulher? Por que você está falando do posicionamento de outra mulher que não te cabe, é o corpo dela, é a vida dela? Então, isso pode parecer chato? Pode. Mas enquanto a gente não fizer isso, não adianta criar um crime autônomo de 40 anos, de 50 anos, de 100 anos, porque os crimes vão continuar acontecendo onde os braços do sistema não alcançam. É muito difícil essa questão da mulher apoiar outra mulher, da sororidade, ela tem que ser algo muito real. A gente precisa realmente desse apoio para ver se a gente consegue sobreviver por muito mais tempo e conquistar cada vez mais espaços, seja assim nas universidades, na academia, produzindo artigos científicos, né, nos espaços de poder e decisão. Ou então, se decidir ser dona de casa, não tem problema, tudo bem. O que a gente precisa ter é liberdade e tranquilidade para viver, né? Para viver sem medo e para poder continuar, para criar nossos filhos, né? E enfim, é isso, gente. Eu queria te agradecer, Daniela, pela presença, dizer que você é muito bem-vinda aqui no programa Toda Mulher e sempre que quiser contribuir com a gente, estamos à disposição. Eu que agradeço. Lugar de fala, assim, é muito importante. Espero ter contribuído. Com certeza. De alguma forma. Muito obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.